O telefone tocou. A voz do outro lado era fria e impessoal. Sua mãe se foi. Aos 15 anos. Aquela era a pior notícia que eu poderia receber. O chão desapareceu sob meus pés. A vida virou de cabeça para baixo. Minha mãe, minha melhor amiga, minha única confidente, tinha partido. O que restava era um vazio gigantesco, um buraco escuro no peito. Fui para casa. Meu pai me abraçou, mas seus olhos estavam perdidos. Ele já havia se casado novamente. A mulher dele, minha madrasta, não era uma pessoa ruim, mas também não era calorosa. Ela nunca me chamou de filha. Era sempre a menina ou a filha do seu pai. E naquele momento, ela se mostrou mais fria do que nunca. Ela se aproximou de mim, os olhos fixos em meu rosto, mas sem nenhuma emoção. Você não vai ao enterro, ela disse, sem rodeios. A frase me atingiu como um soco. Por que não? Perguntei, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Você é muito jovem. É melhor ficar aqui, ela respondeu. Eu sabia que não era verdade. Eu não era uma criança de 5 anos, e tinha o direito de dar o último adeus à minha mãe. Tentei argumentar, mas ela não deu chance. Não vamos discutir. A decisão está tomada. Você vai ficar em casa, e ponto final. A voz dela era firme, final. Aquela crueldade repentina me chocou. O que ela tinha contra mim? E o que a levava a tomar uma decisão tão dura num momento de luto? Meu pai, paralisado de dor, não interveio. Ele estava em outro planeta. A dor dele era diferente da minha, mas era uma dor que o consumia por completo. A casa ficou em silêncio. Um silêncio que gritava. Eu me fechei no meu quarto. Meus olhos estavam inchados. A injustiça me consumia. Naquele momento, decidi que iria ao enterro. Eu não podia simplesmente aceitar a proibição. Mas como? Fiquei pensando a noite toda. Precisava de ajuda, e a única pessoa que poderia me ajudar era a empregada da casa, a Maria. Ela era como uma segunda mãe para mim. Maria me ajudou a sair da casa pela janela. Ela me deu um abraço apertado e disse para eu ser forte. Eu caminhei até a igreja, onde o caixão da minha mãe estava exposto. A igreja estava cheia de pessoas. Eu me escondi atrás de uma coluna, observando as pessoas se aproximarem para se despedir. Meu pai estava lá, ao lado da minha madrasta. Ele me viu, mas não fez nada. A madrasta olhou para mim com uma expressão de ódio nos olhos. Mas eu não me importei, eu precisava me despedir. Eu vi o caixão sendo fechado. As lágrimas escorriam pelo meu rosto. Fiquei lá, até que o último carro do cortejo partiu. Então eu voltei para casa. O porão estava escuro. Havia um baú velho no canto. Algo me disse para ir lá, mas por quê? O que poderia ter lá? Capítulo 2. O segredo do porão. A volta para casa foi silenciosa e dolorosa. Eu entrei pela janela e Maria estava me esperando, preocupada. Ela me abraçou forte e eu desabei em seus braços. Contei o que havia acontecido, a proibição, o ódio nos olhos da madrasta. Maria me disse que eu não estava sozinha e que ela faria de tudo para me ajudar. Mas eu sabia que a ajuda dela seria limitada. Eu subi para o meu quarto e fiquei lá, sem vontade de fazer nada. Meu pai e minha madrasta voltaram para casa mais tarde. Eles não falaram comigo. A casa parecia um campo de batalha, com uma tensão palpável no ar. Eu me senti um fantasma na minha própria casa. A curiosidade sobre o porão me consumia. Havia algo que minha mãe queria que eu encontrasse. Eu senti isso no meu coração. Esperei a noite chegar. Quando todos dormiram, eu desci. A porta do porão estava destrancada, o que me surpreendeu. Eu liguei a lanterna do celular e desci as escadas, com o coração acelerado. O porão estava cheio de coisas velhas, caixas empoeiradas, móveis quebrados. Eu fui direto para o canto, onde o baú estava. Era um baú de madeira, com o nome da minha mãe entalhado na frente. Estava trancado. Eu procurei por algo que pudesse abrir. Por sorte, encontrei uma chave antiga em uma caixa de ferramentas. A chave encaixou perfeitamente. O baú se abriu, e um cheiro de papel velho e perfume de lavanda encheu o ar. Lá dentro, havia um diário. Era o diário da minha mãe. Ela costumava escrever em um diário quando era mais nova. Eu peguei o diário e voltei para o meu quarto, com a adrenalina correndo nas minhas veias. Eu abri o diário, e a primeira página me fez congelar. A caligrafia da minha mãe
Era tão familiar. Ela escreveu sobre o seu amor pelo meu pai, sobre o seu casamento, sobre o meu nascimento, mas então a história mudou de rumo. Ela escreveu sobre uma pessoa perigosa que estava em sua vida. Não havia um nome, apenas uma descrição. Uma mulher ambiciosa, disposta a tudo para conseguir o que quer. Eu li página por página, com o coração batendo forte. Minha mãe estava com medo. Ela escrevia sobre ameaças, sobre a sua vida correndo perigo. Mas quem era essa mulher? E o que ela queria? A única coisa que eu podia pensar era na minha madrasta. Seria ela a mulher perigosa do diário? Eu continuei a ler. As páginas se tornaram cada vez mais aterrorizantes. Minha mãe escreveu sobre a mulher tentando sabotar o casamento e até mesmo tentando prejudicar o meu pai. Mas o mais chocante foi uma anotação sobre um testamento. Minha mãe escreveu que ela tinha um testamento escondido e que ele era a sua única chance de me proteger. Proteger do quê? E do quê? A pergunta me assombrou. O que você acha dessa história até agora? Capítulo 3. A revelação do testamento. O diário da minha mãe me consumiu. Eu passava as noites lendo cada página, procurando pistas, tentando entender. As anotações sobre o testamento se tornaram a minha maior obsessão. Eu sabia que precisava encontrar esse documento. Ele era a chave para desvendar o mistério e talvez entender a crueldade da minha madrasta. Uma semana se passou, o dia da leitura do testamento chegou. Meu pai, minha madrasta e eu fomos ao escritório do advogado da família. O clima era pesado, a tensão podia ser cortada com uma faca. O advogado, um homem idoso e sério, nos recebeu com formalidade. Ele leu o testamento de meu pai primeiro. Um documento simples, que dividia os bens de forma equitativa. Mas o meu pai tinha feito um testamento depois do casamento com a minha mãe. Então, o advogado pegou um documento separado, um envelope lacrado. Este é o testamento da senhora Silva, ele disse, se referindo à minha mãe. Minha madrasta olhou para o envelope com desprezo. Meu pai estava com a cabeça baixa. O advogado quebrou o lacre e começou a ler. Eu, Maria da Silva, em sã consciência, venho por meio deste documento deixar todos os meus bens, incluindo a casa onde moramos, para minha filha, Maria da Silva Júnior. Meu pai levantou a cabeça, surpreso. A madrasta ficou pálida. O quê? Ela murmurou. O advogado continuou a ler. E para proteger o futuro da minha filha, deixo também o meu dinheiro em uma conta que será acessível apenas quando ela completar 21 anos. E caso eu venha a falecer antes disso, nomeio meu irmão, José, como tutor da minha filha e como único responsável pelos meus bens. O advogado olhou para minha madrasta. Como a senhora pode ver, a senhora Silva fez um novo testamento e ela nomeou seu irmão como tutor de sua filha, e não o seu pai. A madrasta explodiu. Isso é um absurdo. Meu marido é o pai dela, isso é ilegal. O advogado calmamente respondeu. Senhora, o documento é legal e foi assinado em cartório. Sua irmã, que é irmã da falecida, pode confirmar. E tem uma carta anexa ao testamento. O advogado pegou a carta e a leu em voz alta. A caligrafia da minha mãe era nítida e firme. Eu, Maria da Silva, faço este testamento porque temo por minha vida. Tenho medo de que a minha madrasta, a senhora Santos, possa fazer algo para me prejudicar. Ela é uma pessoa perigosa e fará de tudo para ter o que não é dela. É por isso que deixo tudo para minha filha e que meu irmão a proteja. A madrasta se levantou. Ela estava com o rosto vermelho, os olhos cheios de ódio. Ela olhou para mim. Eu estava em choque, mas um alívio imenso me invadiu. O diário da minha mãe estava certo. Ela estava com medo, e ela fez o que pôde para me proteger. A madrasta saiu correndo do escritório, furiosa. Meu pai, ainda em choque, me abraçou. Eu chorei em seus braços, aliviada. Finalmente, a verdade estava vindo à tona. Obrigado por estar conosco até aqui. O melhor ainda está por vir. Capítulo 4. A confissão final. A leitura do testamento foi um divisor de águas. Meu pai finalmente acordou. Ele confrontou minha madrasta. A discussão foi acalorada. Eu me escondi no meu quarto com medo. Ouvi gritos, choros e coisas sendo quebradas. A casa parecia um vulcão em erupção. A madrasta, encurralada, finalmente explodiu. Ela começou a gritar a verdade. Ele não sabe de nada.
ela gritou. Eu não queria que ela fosse ao enterro porque eu queria que a casa ficasse para o meu filho. Meu pai ficou em choque. Que filho? Ele perguntou. Nosso filho. É claro, ela gritou, com a voz embargada pelo choro. Eu estou grávida e eu queria que o nosso filho tivesse a casa dela. A revelação me chocou. A madrasta estava grávida e ela tinha um plano para tirar tudo de mim e dar para o filho que ela esperava. O ódio dela não era por mim, mas sim pelo que eu representava, um obstáculo no caminho para a riqueza que ela tanto desejava. Meu pai ficou em silêncio por um momento. Ele olhou para ela e a decepção era palpável em seu rosto. Você não é quem eu pensava que era, ele disse, com a voz embargada. Eu não posso te perdoar por isso. Você não pode me pedir para perdoar a sua falta de empatia. Você usou a dor de uma filha para tirar o que era dela. Você tem que ir embora. A madrasta chorou, implorando, mas meu pai estava firme. Eu não te conheço mais. Vá embora. E não volte mais. Ela saiu da casa, levando apenas uma mala. A paz reinou na casa. Meu pai me abraçou e pediu perdão. Eu disse que não havia o que perdoar, que ele não sabia de nada. Ele me prometeu que nunca mais me deixaria sozinha. E ele cumpriu. Ele se dedicou a mim, me deu todo o amor que eu precisava. E aos poucos, a nossa casa se tornou um lar novamente. Mas ainda havia uma questão: o porquê? Por que ela queria tanto a casa? O que ela estava escondendo? Eu decidi ir até a casa do irmão da minha mãe. Ele estava pronto para me receber. Eu contei a ele tudo. Ele me ouviu pacientemente. Quando eu terminei de falar, ele me abraçou. Minha irmã sabia que a sua madrasta não era uma boa pessoa, mas ela não sabia que ela seria capaz de uma atrocidade como essa. Ela sabia que ela iria tentar de tudo para ter o que não era dela, e que ela estava grávida de um ex-namorado, e que o pai era casado e não queria assumir. A madrasta precisava de um futuro para o filho que estava esperando. Por isso, tentou o golpe do testamento. E por isso proibiu você de ir ao enterro, para não levantar suspeitas e ninguém ir atrás do testamento dela. E a sua mãe não foi a primeira vítima. Ela fez o mesmo com uma senhora idosa que morava em um lar de idosos. Ela tentou roubar o dinheiro dela, mas a senhora teve sorte e descobriu o que ela estava fazendo. A madrasta sumiu e a senhora nunca mais a viu. A madrasta é uma golpista. Eu fiquei em choque. A minha madrasta era uma golpista e ela tinha um histórico de tentar tirar o que não era dela. E o pior de tudo, ela usou a dor do meu pai para tentar me roubar. Capítulo 5. Um novo começo. O tempo passou. A madrasta nunca mais foi vista. O irmão da minha mãe se tornou meu guardião legal e eu me mudei para a casa dele. Ele era um homem gentil e amoroso e ele me deu a paz que eu tanto precisava. Eu me matriculei em uma nova escola, fiz novos amigos e comecei a me sentir viva novamente. A casa da minha mãe foi vendida. A madrasta havia conseguido o que ela queria, mas ela não conseguiu tirar o que realmente importava: o amor da minha mãe, que estava no diário e no testamento. O amor do meu pai, que se redimiu e se tornou o meu melhor amigo. O amor do meu tio, que se tornou um pai para mim. Eu me formei no ensino médio e entrei na faculdade de Direito. Eu queria me tornar uma advogada, para ajudar as pessoas que, como eu, foram vítimas de injustiça. Eu queria lutar pela verdade, pela justiça, pelo amor, e eu queria honrar o legado da minha mãe, que, mesmo morta, ainda me protegia. A vida me deu uma segunda chance, e eu decidi aproveitá-la ao máximo. Eu perdoei a minha madrasta, não porque ela merecia, mas porque eu precisava me livrar da raiva, do ódio. O perdão me libertou, me permitiu seguir em frente. E eu percebi que a verdadeira felicidade não está na riqueza, mas sim no amor, na família, na justiça. E o baú no porão, eu o levei comigo. Ele se tornou um tesouro, um lembrete do amor da minha mãe e um símbolo da minha vitória sobre a injustiça. Eu nunca vou esquecer a minha mãe, mas eu também nunca vou esquecer a lição que a madrasta me ensinou: que o amor, o perdão e a justiça são os bens mais preciosos que podemos ter na vida.